Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se as mulheres não podem cantar. E sempre que surgem dúvidas e questões entre irmãos, é preciso cuidado para ver onde essas dúvidas estão nos levando. Isso porque é fácil nós sermos enganados por não buscarmos nas Escrituras ou por causa de nossa própria carne. Aí, ao invés de estarmos buscando uma solução para a glória de Deus, acabamos querendo fazer valer a nossa opinião. O que nos diz a palavra? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e também em Colossenses 3, 23. Portanto, o primeiro passo é cada um julgar o seu próprio coração para saber que objetivo quer alcançar. Se é a glória de Deus ou a defesa de suas próprias ideias e reputação. Nós devemos nos lembrar de que o Senhor, apesar de ser perfeita a sua vontade, e Ele ser perfeito, e com a sua vontade coincidindo exatamente com a vontade do Pai, enquanto Ele andou aqui, Ele não quis fazer a sua vontade, a sua própria vontade, mas somente a vontade do Pai. Por isso é bom nós sondarmos o nosso próprio coração para ver a vontade de quem nós estamos querendo fazer, a nossa ou a do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 31 a 32 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A sua dúvida, portanto, é se a proibição para que as mulheres não falem, ou proibição para que as mulheres falem nas reuniões da Assembleia, também significa que elas não devam cantar. Toda resposta deve começar pela palavra de Deus. Portanto, vamos ler a passagem que diz para as mulheres permanecerem caladas nas igrejas. 1 Coríntios 14, de 33 ao 37. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O primeiro argumento que poderia surgir aqui é que uma pessoa, ao cantar, está também falando, e para isto existe até um versículo que parece comprovar isto, Efésios 5,19, que diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A conclusão seria que a mulher, ao cantar na reunião da Assembleia, estaria também falando, mas tal conclusão estaria errada, por perder de vista a passagem de 1 Coríntios 14 e também 1 Timóteo 2. Esta última passagem, embora esteja falando de outro contexto, que é o contexto do lar ou da vida prática, mostra também a posição da mulher em relação ao ensino. 1 Timóteo 2, versículos 11 ao 14, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Juntando tudo, fica claro que a razão da proibição de mulheres falarem nas reuniões da igreja é evitar que a mulher ensine algo por meio de suas palavras, induzindo ao erro, o que pode acontecer. Mas não confunda a igreja ou assembleia com o lugar físico onde as reuniões da igreja ou assembleia são feitas. Quando a epístola fala que as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, não está se referindo ao prédio ou à sala onde a igreja ou a assembleia se reúne. Está falando da reunião dos crentes, como assembleia ou igreja, no período de tempo desde quando a reunião começa até quando termina. Quando os irmãos em uma assembleia determinam que sua reunião começa às 19 horas e termina às 20 horas, nesse período é a igreja, é a assembleia, é a reunião da igreja.
E é nesse período que as mulheres devem permanecer caladas. A razão da proibição de as mulheres falarem nas reuniões da igreja é que elas são mais suscetíveis ao engano do que os homens. E isso é Deus quem falou. O Espírito Santo falou por intermédio de Paulo. Pois Eva foi enganada e Adão não foi. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, diz 1 Timóteo 2,14. A proibição tem por objetivo evitar que uma mulher introduza má doutrina durante a reunião da igreja. Quando ela canta, ela está seguindo um texto previamente preparado e que já foi considerado pelos irmãos como isento de erros doutrinários. Portanto, não existe aí o risco de ser enganada e enganar. Assim, isto é, seguindo a letra de um hino que foi previamente selecionado por um varão para o cântico em assembleia, ela acabará, em certo sentido, falando, mas, obviamente, sem ter a iniciativa do que falar, que é quando poderia errar e induzir ao erro. Por esta razão, a mulher também não deve ler a palavra de forma audível durante as reuniões da igreja, pois é possível errar e induzir ao erro, até trazendo um versículo fora do contexto ou do momento apropriado. Antes que alguém alegue que não há como a palavra de Deus induzir ao erro, basta lembrar que Satanás usou a palavra de Deus na tentação de Jesus. O problema da dificuldade encontrada em 1 Coríntios 14 geralmente não é de Bíblia, mas de dicionário. Falar significa exprimir por meio de palavras, e cantar significa formar, emitir com a voz sons ritmados e musicais. Você não precisa de palavras para cantar, mas é impossível falar sem palavras, exceto na linguagem por sinais. Eu posso passar o dia cantando tralalalá e não dizer uma palavra. Portanto, entendo que a epístola não proíbe a mulher de cantar, mas de falar. O que você acha que aconteceria se Roberto Carlos, ao invés de cantar em um show, passasse 2 horas falando? As pessoas iriam querer o dinheiro de volta. Então a distinção entre falar e cantar é muito clara, até para o incrédulo com alguma noção de interpretação de texto. Além disso, a passagem de Efésios, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, nos deixa confortáveis com o fato de as mulheres poderem, assim, participar do louvor entre os irmãos sem qualquer problema.